E estamos de novo aqui com um convidado de surpresa. Ele ainda não aparece aqui no nosso ecrã porque é de facto uma surpresa. Só tenho a dizer que o primeiro nome é José e depois o último Pires. Mas ele vai carregar aqui num botão mágico que tem ali, conforme ficou combinado. E vamos vê-lo aqui. E cá está ele, José Satis, que aceitou o meu convite. Boa noite, bem-vindo, José. Obrigado por ter aceito este nosso convite para estar aqui no final da temporada de Todo o Terreno. No fundo, para falarmos deste ano de 2022 e, portanto, ficam aqui desde já os agradecimentos pela simpatia e disponibilidade. E por isso, José, sem mais demoras, depois de dar as boas-vindas, naturalmente, aqui ao 16 Válvulas, eu gostava que me fizesse aqui um resumo, se é que é possível, dizer do seu lado. Eu não vou interromper em princípio. Dissesse como é que foi este ano de 2022. Foi um ano positivo, foi um ano que fez aquilo que queria, é um ano que teve aqui alguns desafios, enfim, fala um bocadinho daquilo que aconteceu, sabendo que estava, naturalmente, ligado ao Todo o Terreno e também aos SSVs com presença no estrangeiro. José, bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Gonçalo. Mais uma vez, agradecer o convite, é um prazer falar aqui no 16 Válvulas. E então, começando com a época deste ano, portanto, vindo da época do ano passado em que eu passei dos SSVs para os automóveis, foi uma época diferente da época do ano passado. Portanto, eu ano passado fiz algumas provas de campeonato da Europa com o Pedro Dias da Silva, portanto foi um ano especial e fiz algumas provas de SSV. Em 2022 é o primeiro ano nestes meus 5 anos de navegação em que eu não corro de SSV, portanto este ano tive o ano todo dedicado aos automóveis e foi um ano, mais uma vez, um ano fantástico, um ano diferente, portanto desafios variados, com pilotos variados, portanto eu já na minha quinta época tive há bocado a fazer aqui umas contas, já naveguei 16 pilotos em 5 anos, são 60 provas em 5 anos, portanto tem sido... Fantástico. E fala um bocadinho então de quem são estes 5 pilotos deste ano, ou fui eu que percebi mal? Este ano quantos pilotos? Este ano foram 5 ou 6. Eu já os vou dizer, portanto. Então vamos lá começar, por lembrar então esses pilotos para quem o José esteve este ano a colaborar. Vamos a isso. Sim. Portanto, eu, em 2022 comecei logo no topo, portanto tive um convite fantástico, me encheu de orgulho e fiquei muito satisfeito. O Rui Madeira convidou o Vítor Jesus, o convite não foi feito diretamente para mim. O Vítor Jesus é convidado pelo Rui Madeira, mas na altura eu não estava, felizmente já está no ativo, mas na altura ainda não estava. E então surgiu esta oportunidade de eu navegar o Rui Madeira na sua estreia no Todo o Terreno. Portanto, fiz beja com o Rui Madeira num T3 da JB Racing. Foi uma experiência fantástica porque eu já há muito tempo, gostava um dia de fazer um co-drive com o Rui Madeira. Portanto, sempre fui um grande fã do Rui Madeira, porque tive a oportunidade de correr com os cores da Galp. Daí também hoje vir vestido com a camisa do Rui Madeira. Exatamente, homenagear o Basicamente, Rui Madeira, esta camisa marca o ponto alto desta temporada, mas que não foi só o Rui Madeira. Portanto, foi uma temporada com projetos muito interessantes e pronto, eu agora vou tentar descrever resumidamente. Vamos. Okay. Então, essa experiência é muito boa. Já agora só deixar essa nota que eu assinalava aqui quando falava também com o próprio Rui, em que usou um facto que também não era seu, mas que representava também muito. Tinha lá o nome no sítio e tudo de, naturalmente, aqui um navegador campeão do mundo também. Claro. O Nuno Rodrigues da Silva, também, Nuno Rodrigues da Silva, curiosamente eu só vim a perceber isto mais tarde, que eu não o conhecia na altura. Em 1994, no primeiro rally que eu faço, o Nuno Rodrigues da Silva estava a dar a bandeirada de início e final das especiais no Autódromo de Estoril. Eu depois nas fotografias é que percebi que era ele, porque eu na altura não o conhecia. Foi em 94, no ano antes dele se sagrar vencedor da Taça FIA do Campeonato do Mundo. Claro que foi um enorme prazer usar o fato do Nuno Rodrigues da Silva, o fato da Galp. Está treinado. Também, como corri de Galp em 95, foi um orgulho de voltar a vestir as cores da Galp. Pronto, e a primeira prova, portanto, tinha muito para dizer, só quero resumir, se calhar, dizendo que todos, neste canal há muita gente que conhece o Rui Madeira, e é assim, o Rui Madeira é uma pessoa especial no automobilismo, não só pela rapidez que apresenta na sua condução, mas
é um todo, é uma pessoa fantástica, humilde. E com a Era família a espetacular seguir-lhe as ver que pisadas, não ele é? estava atento a todos os outros valores de todo o terreno, ele estava a começar, não conhecia, e qualquer coisa que ele via bem feito ia logo elogiar nos miúdos e não sei o quê. Eu achei fantástico e foi um fim de semana espetacular. E que tem seguimento na família também, porque já tive aqui a esposa, Paula, Enfim, também, que esteve aqui, que está bem lançada, a filha também, as filhas, sim, e Paulo, portanto o futuro está assegurado. sim, exatamente. Continuando, peço desculpas, José. Continuando, portanto, depois da prova de Beja, surgiu uma oportunidade de fazer um projeto interessante, diferente, na PRK. Portanto, eu fui convidado para navegar um piloto que é o José Rogeira. O José Rogeira é um piloto que não tinha experiência em carros muito competitivos, ou seja, ele já tinha feito todo o terreno, fez o ano passado fronteira com uma equipa que eu, por acaso, tive o grande gosto de fazer parte na boxe, estive a ajudar a equipa, vencer o T2 o ano passado em fronteira, mas o José Rogério este ano teve um projeto interessante de alugar o carro do Pedro Dias da Silva, do ano passado, com que fiz o Campeonato da Europa, e portanto eu fui escolhido para navegar o Rogeira, porque já tinha conhecimentos do carro, e também tentar, no fundo, ensiná-lo um pouco como é que se conduz um carro competitivo, portanto um carro de competição a sério, que ele não tinha essa Claro. experiência. Portanto, fiz com o Rogeira, este projeto começou com um carro e com dois pilotos, porque logo no início o Rogeira falou-me que tinha um amigo e gostava que eu também navegasse o amigo mais para o fim do campeonato. Este projeto foi muito interessante, foi um desafio grande, portanto, ver a evolução do Rogeira no carro. E depois, ao conhecer o António Martins também, que fiz a prova de reguengos com ele, aí tive outro desafio, que o Rogeiro, que no início era para correr num carro diesel, acabou por adquirir uma Ford V8 curta. O carro era um carro muito recente, portanto o carro ainda tinha muito poucos treinos, muito pouco desenvolvimento, e então o desafio foi ajudá-lo basicamente a conduzir o carro, a desenvolvermos o carro com a equipa, e o início não foi fácil, porque o carro tinha alguns problemas de juventude, mas felizmente o final foi agora em Porto Alegre. Não fui eu que naveguei o carro, porque eram dois pilotos e eu só podia navegar um. Era para ter navegado o António, mas à última hora naveguei o Rogeira, foi excelente à mesma. O António, felizmente, com este projeto do V8, conseguiu terminar a prova, finalmente, com o carro. Portanto, a equipa fez um trabalho excelente, terminou muito bem classificado. Portanto, venceu o T8 em Porto Alegre na sua segunda prova. Portanto, foi um resultado fantástico, não só para o carro, mas para o António, que se tinha estreado comigo em Reguengos e que agora com o Paulo Marques fez Porto Alegre, e terminaram a prova, venceram T8 e ficaram no pódio, terceiro lugar à geral no evento Muito nacional. bom, Foi um resultado muito bom, muito bom. fantástico. Portanto, foi um final de projeto bastante interessante que eu, ao longo do ano, tive a oportunidade de acompanhar, desde os treinos, desde os problemas mecânicos e os desenvolvimentos no carro, e ver a evolução dos pilotos também, tanto do Rogério como do António. Já vamos aqui com 3 pilotos, mais. Três. Depois também fiz o Rally de Lisboa novamente com o João Serrão, no Peugeot 106 Rally. Mais uma vez, uma condução espetacular, diverti-me, o rally é fantástico. Este ano não tivemos tanta sorte como o ano passado, tivemos um problema mecânico e acabámos por desistir, mas divertimos novamente, o rally é excelente. Depois, outro 4. piloto, quatro, sim. Cinco foi o José Carvalho. Portanto, este ano foi engraçado, porque fui convidado pelo José Carvalho para fazer o Rally dos Templários, num carro muito giro, um Citroën Saxo, Maxi, agora está-me a dar uma branca, Maxi, acho que sim. E, tivemos azar porque ficámos no primeiro troço, mas deu para divertir, o carro é fantástico. A curiosidade foi que o José Carvalho foi meu adversário em 1995, nos iniciados. Eu raramente o vi depois dessa data, e ele agora convidou-me, e foi muito giro navegar um piloto que era meu adversário, que eu era piloto também na altura, e por acaso andávamos a lutar ao segundo nesse ano.
José, e no meio disso tudo, onde é que fica a paixão? Vamos dizer, é desporto motorizado, tem que se resumir assim, porque depois de andar nos rallies, andar no todo o terreno, o coração anda a bater ali de um lado e do outro, não há escolha, ou continua a preferir os rallies, que é daí que vem a sua história, os Assim, inícios? a minha paixão sempre foram rallies, não, isso não posso esconder. Ok. Mas eu nunca na vida pensei em navegar. Portanto, eu era piloto e normalmente os pilotos, quando se sentam ao lado, aquilo não corre bem porque nunca senti-me Querem muito ir para seguro. lá? Isso passou-se comigo também. Quando eu me sentei ao lado do Nuno Fontes a primeira vez, eu passei de um estado de pânico inicial. Portanto, fizemos uma pista, duas voltas eu ia em pânico, porque eu nunca tinha andado de Canam naquele ritmo. E à terceira volta passei do pânico para o gozo, porque o Nuno Fontes tem uma condução fabulosa, portanto, e eu percebi que naquelas três voltas aquilo era natural e que aquilo que ele ia fazer estava controlado. E E o pronto. futuro vai ser esse. E o Depois futuro foram três vai ser épocas esse. com o Nuno Fontes, uma condução excelente, pronto, uma grande amizade, mas foi um pouco isso. Passar do volante para a navegação requer um bocadinho de habituação. Hoje em dia eu próprio fico admirado como é que vou tão calmo nos carros, porque pronto, é questão de hábito. Já Claro. foram 60 provas agora nestes 5 anos, e 29 pilotos que eu já andei ao lado, 16 em prova, mais 13 em treinos. Isto leva-me à pergunta final. Naturalmente, 2023, que está aí já à porta, pergunto: vai ser o regresso do piloto José Sapires ou o navegador José Sapires? Não, vou continuar como navegador, mas talvez haja um regresso. Só antes de Sim, lançar sim, sim. 2023, só falar que também tive uma experiência muito interessante este ano, que fui navegar um piloto espanhol, o Ricardo Então Ramil. ainda há um sexto piloto. Ok, ok. Sim, o Ricardo, isto foi um convite assim na véspera da Para prova de Sevilha, não Joera. era? Era para Sevilha. Não, Pelo foi, menos foi em a período de Zaragoza a publicação primeira das fontes. prova. A Uhum, primeira prova ok. era Zaragoza, em Zuera, portanto eu fui convidado na véspera, porque ele tinha havido um problema com o navegador dele, então desafiaram para ir navegá-lo, portanto eu cheguei 2 horas antes do carro sair para o prólogo, a Espanha, portanto passei a noite a conduzir, foi assim uma loucura, entre aspas, Saudável. e depois chegar à Espanha, não conhecer a equipa, não conhecer o piloto, não conhecer nada, e sentar-me no carro e ir correr com ele, portanto foi um desafio enorme, ainda por cima navegando em espanhol, tentando adaptar como é que eu iria fazer aquilo, portanto não foi nada fácil. A primeira especial foi muito difícil de eu me lembrar das palavras em espanhol e a ordem como o piloto queria que eu as ditasse, né? Mas no segundo dia já estávamos bastante bem entrosados, portanto, tivemos um azar, tivemos uma saída de estrada e tivemos que desistir. Depois voltei a ser convidado para fazer em Madrid, não é Madrid, foi em Cuenca, a prova que andámos num ritmo, eu acho, brutal. Andámos sempre na frente do T3, mas tivemos uma avaria, ficámos sem travões na primeira especial, depois conseguimos arranjar o carro e depois na especial seguinte voltámos a estar à frente, estávamos em terceira à geral com o T3, na frente do Rei Cuenco, que acabou por ser o campeão espanhol este ano. Pronto, tivemos uma saída novamente, correu, nesse aspecto correu mal, não tivemos resultados desportivos, mas o andamento foi bastante bom. Gostei muito da equipa, trataram-me todos muitíssimo bem e o Ricardo também, uma pessoa fantástica. Éramos para ter repetido a experiência em Sevilha, a prova foi cancelada. Era isso que eu estava a apelar aqui, de facto, às Em minhas Sevilha, memórias, era a questão de Sevilha, sim. exatamente. A prova foi cancelada em Sevilha, portanto tivemos que terminar a época este ano no Porto Alegre e bem, não é? Com o José Rogeira. Claro. É, de facto, seis pilotos é obra e andar, de facto, com cada um com Ainda, as suas ainda tive um virtudes, não é? sétimo piloto este ano, que fui eu próprio, Uau. porque fui eu Então, próprio, porque este ano, no 10 de junho, aqui na aldeia onde eu vivo, é costume fazer-se aqui uma prova de carros de rolamentos. E eu, ah, já faço há 12 anos, tinha conseguido vencer a prova quando nos meus 40 anos, este ano fiz 50 e, por sorte, consegui novamente vencer a prova no meu Ferrari de madeira, feito por mim, e pronto, fui basicamente o meu sétimo piloto desta época. grande, grande história aqui, de facto, um repertório muito completo, várias ligações
e começar, no fundo, e terminar com a mesma modalidade, que são o carrinho de regulamentos, que é a base inicial, penso eu, da paixão de quem vive o desporto motorizado. Tem que começar uma corrida dessas para depois sentir a emoção, Claro. fazer curvas de lado, não é? Habituar ali aos Sim, ali não se slides. pode andar muito lá. Ali escorrega um Muito bem. bocadinho. José, é a altura então de 2023, é isso? Sim. 2023. Um programa mais Posso, calmo ou ainda este ritmo de eh, 5, 6 pilotos, 7 assim, pilotos? em termos de convites, se calhar o ritmo ainda era elevado, ainda era maior. É assim, eu este ano acabei por fazer 11 provas. O ano passado fiz 15. Este próximo ano não sei como é que vai ser, mas uma coisa sei, vou fazer o Campeonato Nacional este ano todo. Campeonato Nacional ou Campeonato de Portugal? Campeonato Nacional. Ok, ok. Este ano vou ter um projeto novo, portanto posso revelar aqui em primeira mão. Portanto, isto já é um. Aliás, quando falamos dos pilotos, não falei dos pilotos com quem treinei este ano. Portanto, este ano treinei Se com não, vários, então. claro. Mas o piloto que eu vou fazer o campeonato nacional no próximo ano foi um piloto com quem eu fiz 2 treinos marcantes este ano, em carros totalmente diferentes. Portanto, num Toyota Yaris de troféu e no novo Polaris, num buggy, num Polaris. Portanto, e para o ano vou navegar o grande piloto Gonçalo Guerreiro. O É campeão uma novidade, nacional. Campeão nacional, ainda então não tinha sido apresentado, mas eu apresento aqui. Mas com o É Polaris, eu não estava a contar com o Polaris, é isso? Próximo ano? ainda não está definido, ainda não está Ok. definido. Ok, Gonçalo anda a percebi, testar o percebi. Polaris, sim, mas ainda RCR. se sabe pouco, é assim, o próprio Gonçalo ainda não sabe se vai correr de Polaris, se vai correr de Can-Am, não sabe se vai fazer só o Nacional, se vai fazer provas lá fora. Portanto, isto está tudo muito no Vai início. correr de certeza é com a JB Racing. Isso aí não Sim, sei porque. Tenho um palpite claro, que há de ser com a claro, JB Racing. claro. Para mim vai ser um gosto enorme voltar à equipa JB Racing, porque eu tenho uma curiosidade que a primeira prova em que eu naveguei, que foi o Pinhal 2018, o Gonçalo Guerreiro estreou-se como no Campeonato Nacional a conduzir. Portanto, acompanhei a carreira dele toda, que nestas 5 épocas, porque nos Mas estreámos na mesma prova. curiosamente, ele que era um piloto habituado até este ano, sempre a conduzir sozinho, todos os campeonatos que fez sozinho, mas este ano Não, estreou. ele chegou a ser navegado pelo João Filipe. Pelo João Pronto, Filipe, navegador e agora do João Dias, sim. era isso que eu ia dizer também. Portanto, na prova de Porto Alegre levou um navegador e explicou aqui no Sim, 16 sim. válvulas porquê de levar navegador, mas percebe que vai querer reforçar-se, neste Sim. caso em 2023, para a defesa do título, com um reforço de facto de Ah. peso, como é o José. E mais, para já o confirmado só isso, isto já não é. Mas, é assim, há outros convites, eu agora ainda não sei, também tenho que ver muito bem como é que vai ser a época do Gonçalo, não é? O que é que vai surgir, como eu disse, ainda nem se sabe que carro é que vamos andar, não é? Vamos ver o que é que surge. Agora há outros convites, portanto, e há convites importantes para provas do Mundial, para sertões. Agora tenho que avaliar muito bem o que é que vou fazer na próxima época, mas pronto, a ideia será sempre tentar ajudar os pilotos, portanto, Claro. E os carrinhos de regulamento são daqui por 10 anos ou vai continuar a ir os lá de carrinhos vez de em regulamentos quando? na brincadeira já disse que quero vencer a prova quando fizer 60 anos. Não vai Pois, ser fácil. falta 10 anos Não ainda vai ser para ter. fácil, mas os regulamentos, pronto, é uma brincadeira que este ano por acaso voltei a fazer a prova. Com a questão da pandemia também já não se fazia a prova aqui na nossa aldeia, em Casais Robustos, aqui em Alcanena, já não se fazia há alguns anos. Mas pronto, é um divertimento totalmente diferente, mas tem rodas, não tem volante, mas tem rodas. Mas É com 10 paixão anos de para sempre. diferença, mais pesado e ajudou na vitória, mais leve do que era 10 anos antes e conseguiu também a vitória. O que é que esses 10 anos fizeram de diferença desde. É assim, eu acho que há 10 anos a vitória foi muito difícil porque o adversário, na altura que este ano não foi, que por acaso é um familiar, ele tem um carro exatamente nessa questão do peso imbatível, porque ele tem um carro Um pesadíssimo. Red Bull, tem um Red Bull. O Tem, José o tem carro um dele é aqui, pesadíssimo. um E então na Ferrari. primeira especial, que é a reta do cemitério, ele vencia a prova logo na primeira reta porque dava um avanço tal aos outros com o peso que o carro tinha. E eu nesse ano, felizmente há 10 anos, fizeram a prova com muitas especiais, então eu consegui
perder o mínimo possível nessa primeira reta e depois fui buscando até ao fim. Na última curva consegui vencer a prova, foi memorável. Este ano tive o meu filho como adversário também e a minha filha. Nunca podia ganhar, tinha que ser sempre o pai, sim. Não é? Tive a família toda este ano. Na realidade, tive a família toda, a minha esposa, os meus gêmeos e a minha filha mais nova. O meu filho venceu a primeira especial, partilhava o carro comigo, mas depois o velhote teve que o pôr no sítio e Com conseguiu. o Ferrari. Sim, Pelo menos uma vitória da Ferrari, pelo menos sim, isso que não é conseguem verdade, na Fórmula 1, consegue-se é nos verdade, circuitos. é verdade. Muito bem. José, fico contente por perceber que essa azáfama é saudável, que tem, de facto, bons motivos para continuar a vir aqui ao 16 Válvulas. Fico contente pela notícia que anunciava aqui em primeira mão e que me deixa muito satisfeito duplamente, ou triplamente, podemos dizer, porque é o próprio Gonçalo que faz aqui, de facto, um excelente convite ao José, ao próprio José e à JB Racing, por isso é que eu digo que acaba por ser um motivo de alegria da minha parte triplo, e fico à espera de mais notícias para 2023, convidando desde já a regressar sempre que se justificar para anunciarmos, para vermos como é que estão a evoluir os projetos e anunciar alguns outros projetos. Mas para já, José, não lhe tomo mesmo mais tempo, agradeço de facto a simpatia, a Sim, disponibilidade. eu gostava Diga, só José. para terminar, de fazer aqui uma referência, portanto, desejar boa sorte ao Eduardo Albino, que foi entrevistado há pouco tempo pelo Capitão Gonçalo. Albino, sim senhor, Sim, este fim de semana vai vai estar na este fim de decisão. semana disputar o campeonato das novas energias. O Eduardo foi ele que me iniciou como piloto na altura, portanto, ele fez parte da minha história de início, portanto, adorava que o Eduardo Albino se sagrasse campeão nacional este ano, ele merece, pela sua dedicação. Também desejar ao Rui Madeira que, quando eu corri com ele, ele dizia que este ano ia ser o último ano, portanto, desejar que o Rui Madeira consiga os apoios que eu tenho aqui na camisa, não é? Continue a apoiar o grande Rui Madeira, porque ele faz falta a todos os níveis no nosso desporto, não é? Dar os parabéns também ao campeão nacional de todo o terreno, ao João Ferreira, e ao David, que fizeram uma época fantástica, E ao João europeu, Dias também e ao nacional João e Filipe, internacional. vencedores do T3 e que também fizeram uma época fantástica, e como é lógico, ao Gonçalo Guerreiro. Né? Claro que sim. Um, É uma boa entrada para a equipa. Sim. Pronto, e Mais, agradecer a todos os meus pilotos, a todas as equipas, mecânicos, etc. Estes 5 anos que eu tenho andado a navegar, tem sido fabuloso andar neste meio. E era por aí que eu ia terminar, dar-lhes parabéns, uma carreira fantástica, 5 anos ainda é pouco, vou querer, de facto, seja ainda mais longo e mais páginas douradas como tem sido até agora, e quem sabe vir a navegar o próprio Rui Madeira naquele magnífico Subaru, que aquilo deve ser um sonho, imagino eu, para qualquer navegador, aquele carro deve ser o próximo sonho, que acredito do José, mas por isso temos que convencer o Nuno Rodrigues da Silva, a ficar uns dias a descansar ao longo das competições. Eu falo com ele. Muito bem. Muito bem. Um abraço, José, e muitos Um parabéns pela carreira. agradecimento também, Gonçalo. Um abraço a todos Então, com e mais desejo novidades. que 2023 seja um sucesso para os projetos dos vários pilotos. Ok? Claro que sim. Uma boa noite e obrigado. E boas Obrigado. festas. Boa noite, obrigado.